Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais essa videoaula. Eu sou a professora Daisy e hoje eu vou falar com vocês sobre regressão linear múltipla. E para isso, nós vamos utilizar o Calc, que é a planilha do LibreOffice. Bom, o exemplo que eu trouxe é o seguinte. Uma empresa de mineração deseja prever a produção mensal de minério em toneladas com base em duas variáveis independentes: a quantidade de explosivos utilizados e as horas de operação das máquinas. Então, para isso, foram observadas essas variáveis em 10 meses. E aqui nessa tabelinha estão apresentadas, então, a quantidade de explosivo utilizada, as horas de operação das máquinas e a produção mensal do minério. Então, nós queremos encontrar uma relação entre essas duas variáveis independentes, o quanto elas podem explicar a produção mensal. E a metodologia é a seguinte: nós vamos em dados, estatística e regressão. Quando abrir essa janela, aqui, intervalo das variáveis independentes, x. Então, nós selecionamos as nossas duas, poderiam ser mais também, né? Mas no nosso exemplo são só duas. Intervalo de variável dependente, y, que é a produção mensal. A gente precisa marcar essa caixinha que ambos os intervalos possuem rótulos, que é o título de cada coluna. Aqui, eu seleciono a partir de que ponto eu quero que ele imprima o resultado. Então, vou escolher essa célula, agrupado por coluna, regressão linear ok, nível de confiança 95% e ok. Eu vou organizar aqui para a gente visualizar melhor. E aonde, com essa porção de resultados aqui, onde que a gente vai olhar primeiro? Bom, primeiro ponto, R2 e R2 ajustado. Vou deixar em amarelo aqui. Então, nós temos o mais adequado na regressão múltipla é a gente usar o R2 ajustado. Porque o R2, sem estar ajustado, ele sempre, para cada variável que a gente acrescentar, ele vai aumentar o valor. Isso é, vamos dizer assim, uma questão matemática. E o R2 ajustado, ele já prevê isso e faz essa correção. Então, nós temos um R2 ajustado de 0,59. Então, seria 59% de ajuste. Ou seja, essas variáveis aqui, quantidade de explosivo e horas de operação, elas explicam 59% da produção mensal. Então, só por isso, já não é um modelo tão adequado. Se for acima de 70%, a gente já pode considerar como um modelo mais razoável. Outro ponto que a gente pode olhar é aqui na análise de variância na linha de regressão, essa significância ESP. Essa significância é o p-valor. Então, toda vez que esse p-valor, nas próximas unidades, aliás, na última unidade, a gente vai entender como calcular esse p-valor e o que ele significa. Mas, a princípio, o que vocês precisam saber é o seguinte: quando ele é menor que o nível de significância, que no nosso caso foi de 5%, porque a gente deixou lá nível de confiança de 95%, então a gente tem 5% de chances de rejeitar que não tem significado. Então, toda vez que esse valor for menor que 5%, significa que o modelo tem algum efeito. Então, nesse caso, é menor do que 5%, aqui é 1,8%, então o nosso modelo realmente tem algum significado, ou seja, ele explica alguma quantidade significativa, que no caso aqui é 59%. Aí tem mais coisa que a gente precisa avaliar. Nós vamos ter aqui o intercepto, o coeficiente da variável x e o coeficiente da variável x2. E a gente tem um valor p para esses três coeficientes. Então, aqui, o que ele está testando? O quanto esses valores aqui dos coeficientes, se esses valores aqui, eles são significativos, se são diferentes de zero. Então, o intercepto, 228, menor que 5%. Ok, é diferente de zero. E um valor tão alto assim, logicamente, seria. A quantidade de explosivos, 12,13.
deu um p-valor maior do que 5%. E as horas de operação com um coeficiente de 1,34 deu 0,12 maior do que 5%. Então, esses coeficientes aqui, eles não são considerados diferentes de zero. Ou seja, não é um modelo adequado, certo? Mas mesmo assim, eu vou fazer a interpretação para vocês aqui entenderem o significado disso. Então, isso aqui a gente poderia escrever da seguinte forma, que a variável y, produção mensal, o modelo que foi encontrado é um coeficiente de 28,2 mais 12,13, que é o coeficiente da variável x1, e mais 1,34, que é o coeficiente da variável x2. Então, essa aqui é a nossa equação modelada. O que significa o coeficiente para x1? Significa que quando x2 for fixa, que x2 no nosso caso aqui é horas de operação e x1 é quantidade de explosivo. Então, quando as horas de operação for fixa, para cada unidade para cada tonelada, porque a nossa unidade é tonelada, de explosivo aumentada, a gente vai ter um aumento na produção mensal de 12 toneladas, certo? Então, quando o x2 é fixo, é isso aqui que aumenta na produção mensal para cada unidade da variável x1, que no caso é a quantidade de explosivo. Agora, como interpretar o coeficiente do x2? Da mesma forma, quando a quantidade de explosivo é fixa, para cada hora aumentada na operação das máquinas, né, as horas de trabalho das máquinas, aumenta 1,34 toneladas na produção mensal, certo? Essa seria a interpretação dos coeficientes da nossa equação. Outra coisa que a gente tem aqui, que é interessante dar uma olhada, quantidade de explosivos, horas de operação, isso aqui são os valores previstos pelo modelo. E essa aqui é a produção mensal. Então, vou mostrar para vocês como que ele prevê esse valor aqui. Então, a nossa equação é o intercepto mais o coeficiente x1, que vai multiplicar pelo valor encontrado da variável x1, mais o coeficiente de x2 multiplicado pelo valor encontrado nas horas de operação. Então, tá aqui. Aqui eu coloquei multiplicado e era mais. Agora vai fechar. Isso, 454,85, que é esse valor aqui. Então, todos esses valores são os valores previstos no modelo usando as variáveis x1 e x2. Só que, na verdade, a nossa produção mensal real obtida foram esses valores aqui. Então, existe uma diferença entre o que o valor prevê e o que foi de fato coletado, porque isso é um ajuste. E esse ajuste, a gente sabe que é de 59%, ou seja, tem erro, não é perfeito o ajuste, né? Então, uma coisa interessante é a gente plotar os resíduos. Então, a gente seleciona a coluna dos resíduos, vem ali em gráfico, só para a gente analisar. Então, ele é centrado em 0. Então, a gente vê que tem erros para mais e erros para menos. O ideal é que sempre esse gráfico de resíduo, ele se distribua de uma forma mais ou menos aleatória, que a gente não encontre nenhum tipo de tendência diferente. Isso é uma forma também de validar o nosso modelo, que esses resíduos realmente sejam aleatórios em torno de 0. Então, para nós aqui, não identificamos nenhum tipo de padrão, nenhum tipo de tendência, né? Deixa eu colocar ele para o ladinho aqui para a gente ver, continuar vendo os nossos resultados. E, então, basicamente, o que é mais importante? Os Rs2, a significância do modelo, os coeficientes, a significância dos coeficientes e dar uma olhadinha no resíduo, que é esse gráfico aqui que eu mostrei para vocês, certo? Então, e essa aqui é a nossa equação que nós encontramos que representa, né, essa equação. Deixa eu copiar ela mais aqui para cima para a gente dar uma olhada nela junto com o modelo. Então, nós temos aqui, essa é a nossa equação, que a quantidade de explosivo e horas de operação, que essas duas variáveis explicam aproximadamente 60%, arredondando, da produção mensal de minério.
Lembrando que esse não é um modelo adequado, porque os parâmetros não foram significativos e é relativamente baixo aqui o quanto ele explica. Mas, de toda forma, para fazer uma análise descritiva dessas variáveis, já é válido a informação que essa equação nos traz. Tá ok? Bom, então, muito obrigado e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!